Nós vamos estar iniciando mais um estudo, né? E nós vamos, algumas semanas, né? Nós vamos estar estudando, aleluia, esse assunto que nós vamos abordar hoje. Lembrando que terça-feira que vem não tem o culto de ensinamento, porque vai ter a vigília. Amém, Jesus? Aí nós voltamos na próxima, tá? Mas nós vamos iniciar hoje, no nome de Jesus. Esse estudo, irmão, é um estudo bastante importante para nós, porque fala do exercício do Espírito, né? Para que os irmãos entendam, todo ser humano tem espírito. Todo ser humano tem espírito. Amém? Nenhum animal tem espírito. Quem está entendendo, diga amém. Mas o ser humano tem espírito. Por que, pastor, que o ser humano, que o homem, que a mulher tem espírito? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito e soprou o seu espírito sobre o homem. Amém? Por que que o animal ou os animais não têm espírito? Porque Deus não fez os animais conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Animais têm alma, mas não têm espírito. Animais são uma dicotomia e humanos, tricotomia. Quem está entendendo, diga amém. Então, só para que os irmãos entendam o assunto que nós vamos abordar. Esse assopro que o Senhor nos deu, que é o Espírito, é uma partícula de Deus que está dentro de nós. Olha só. Então, se alguém falar assim, Deus não existe, eu falei assim, Deus não existe? Não. Então como é que você está de pé aqui na minha frente? Não, Deus não existe. Existe, irmão. Tanto existe que você tem uma partícula dele dentro de você. Porque não existe nenhum ser humano vivo na terra sem espírito. Porque a palavra do Senhor diz que quando o homem morre, a carne volta para o pó da terra, porque do pó da terra foi feita. O espírito volta para Deus, porque é de Deus, é a partícula de Deus dentro do homem. E a alma vai para julgamento. Amém? Então é a alma do homem que vai para o inferno, que vai para o tormento eterno, ou para a salvação. É a alma, porque o espírito volta para Deus automaticamente quando o homem morre. Por quê, pastor? Porque pertence a Deus. Então nós só estamos aqui agora, nesse exato momento, aleluia, 20 horas e 25 minutos, só estamos aqui agora porque Deus permitiu que o espírito dele estivesse dentro de nós ainda. Porque se Deus pediu o espírito de volta, o homem morre. Amém, Jesus? Amém? Maravilha. Então nós vamos aprender o quê? Uma coisa interessantíssima e importantíssima para nós que somos cristãos, para nós que servimos a Deus, para nós que já entregamos a nossa vida para Jesus. O que nós vamos aprender aqui? A exercitar esse espírito que está dentro de você. Há muitas pessoas que nem sabem que tem espírito. Há outras pessoas que nunca exercitaram o seu espírito. E nós precisamos o quê? Exercitar o espírito. Para termos comunhão com Deus. Porque quando Deus fala com o homem, Ele não vai falar com o homem na alma. Ele não vai falar com o homem na carne. Ele vai falar com o homem no espírito. Então, se Deus fala com o homem no espírito,
Mas se você não exercitar o teu espírito, como que você vai saber que Deus está falando com você? Amém? É a mesma coisa. Você vai para um país que fala uma outra língua que não seja o português. Aí você vai para aquele país. Se você não exercitar a língua daquele país, você não vai entender o que aquelas pessoas estão dizendo. A mesma coisa é o espírito do homem. Se você não exercitar esse espírito de Deus que há em você, você não vai saber o que Deus está falando com você. Amém, Jesus? Tem muitas pessoas que deixam o espírito de lado e aí acaba alimentando mais a sua carne, a sua alma. Nem entanto, há versículos na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, Jesus falou sobre isso nos evangelhos, né? Que o homem carnal, ou o homem que não exercita o teu espírito, ele só discerne, ou ele só tem conhecimento das coisas que são da carne. Ele não vai ter conhecimento das coisas que são de Deus. Amém, Jesus? Então ele só vai ter discernimento das coisas dessa terra. Quem alimenta somente a sua carne, não o espírito. Agora, quem alimenta o seu espírito, o homem que é espiritual, ele decide todas as coisas. Olha a diferença. O homem espiritual vai decidir as coisas dessa terra, como o homem carnal também decide, né? Ele entende e vai, mas só que ele também vai decidir sobre as coisas espirituais. Liga esse ventilador para nada, é meio parado, hein? Amém, Jesus? Então essa é a importância de você exercitar o seu lado espiritual. Amém, Jesus? Então, quando nós olhamos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, quando nós vemos pessoas sendo curadas pelo poder de Deus, quando nós vemos pessoas recebendo uma graça do Senhor, tudo isso é porque o espírito dela está em comunhão com o Espírito de Deus. Ou o Espírito que é de Deus, que está dentro daquela pessoa, está se relacionando com Deus. Agora, quando você vê uma pessoa lá fora matando o outro, roubando, né, fazendo mal para um outro ser humano, essa pessoa não ouve a voz do Espírito. E aí, meu irmão, a partir do momento que o homem não tem essa disponibilidade, essa vontade de ativar o seu lado espiritual, ele vai virar somente um homem carnal, né? E aí, meu irmão, a situação fica bastante complicada na vida do homem. Amém, Jesus? Então vamos entender o que é exercitar o espírito. Pilha? Ah, tá. Beleza. Desculpa. Vamos lá. Preste bem atenção. Espírito, alma e corpo. Para que você entenda o que é isso e domine isso aí na sua vida, tá bom? Domina isso, esse assunto, por favor. O homem foi criado por Deus como um ser tripartido. Nossa constituição é esta: espírito, alma e corpo. As estruturas, ao mencionarem essas três partes distintas, por que distintas? Porque não são iguais, são diferentes. Refere-se a elas como se tratando do nosso ser interior, da nossa plenitude. Então é um assunto que trata do homem interior. Amém, Jesus? É o próprio Deus de paz vos santifique, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 26. Então, qual é a nossa responsabilidade como ser humano? Manter esse corpo tripartido intacto até a vinda do Senhor Jesus. Tá? Para isso, nós não podemos permitir que o mal entre no nosso interior. Em Provérbios diz que o pecado é como o câncer que corrói o osso. Então o pecado, quando ele se instala no homem, ele é como um câncer que vai contaminar o quê? A alma e o espírito. Amém? Se hoje nós temos aí o câncer, né, uma doença física que, né, infelizmente, uma doença terrível, muitas pessoas morrem disso, algumas alcançam a graça de Deus, é curada. Enfim, nós temos também o câncer espiritual, chamado pecado. Então, se você permite o pecado entrar em você, você destrói esse lado tripartido, ou a tricotomia do homem. A alma fica doente, o espírito fica doente. E aí as consequências ficam cada vez mais graves, mais sérias na vida do ser humano. Amém, Jesus? Então, essa passagem aqui em Tessalonicenses, foi Paulo que escreveu isso. Ele vai dizer, né, que o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a minha alma, o meu espírito e também o meu corpo físico, a minha carne, ela precisa estar intacta. Eu preciso cuidar desse templo do Espírito Santo para a volta do Senhor Jesus. Amém? Por isso que nós não podemos fazer na carne. O que nós não podemos fazer na carne? Nós não podemos fazer tatuagem, né? Nós temos que cuidar bem da nossa carne, nosso corpo, né? Fazer exercício, enfim, maravilha. A alma é o intelecto. A alma são os seus pensamentos. A alma é o seu eu, é a sua vontade. Olha só que interessante. Então, se a alma é o meu intelecto, todo o meu ser está na minha alma. Então o pecado, ele começa na alma, porque é através da sua vontade, através do seu eu, que alimenta a sua carne. E o espírito, ele está ali, e ele precisa ser maior do que o corpo e do que a alma, para que você possa ter uma vida cristã abençoada. Amém, Jesus? Quando o homem foi feito lá no Jardim do Éden, o Adão, o primeiro homem, tudo estava na maior normalia. Acredito sim. Espírito, alma e corpo. Estava nessa formatura. Vamos dizer que isso aqui era uma configuração do original. Amém? Então você compra um celular, você compra um carro, né? O carro vem na configuração de fábrica, original. Amém? Está ali. Mas por causa que o pecado entrou em Adão, essa configuração foi mexida. E o homem passou a ser corpo, alma e espírito. Houve uma inversão de valores. Antes o homem criado por Deus era espírito, alma e corpo. Mas depois do pecado virou corpo, alma e espírito. Pastor, mas o que acontece com essa inversão, né? De ter o corpo primeiro e não o espírito? A maior desgraça na vida do homem. Por quê? Porque Adão era um ser espiritual. Ele falava com Deus. Ele conversava com Deus. Todos os animais do Jardim do Éden respeitavam ele. Até o leão, quando chegava perto de Adão, virava um gatinho de estimação.
Por quê? Por causa da autoridade espiritual que Adão tinha. Depois que ele desobedeceu a Deus junto com Eva, inverteu os valores no seu interior. O corpo veio para o lugar do espírito, o espírito foi para o lugar do corpo, e a alma ficou no meio guerreando contra os dois. Pronto. Qual é o primeiro cenário que nós vemos? Adão sendo expulso do jardim do Éden, os animais querendo comer Adão e Adão fugindo dos animais. Acabou o sossego do homem. Por causa da inversão do original. Você está entendendo? Diga amém. Mas pastor, houve essa inversão. Mas e agora, hoje, nós podemos voltar para a configuração original? Sim. Depende de cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós não somos mais escravo do pecado. O pecado existe, ele é real, ele vai guerrear contra mim, mas eu não sou mais escravo do pecado. Então o pecado só entra em mim se eu quiser. Se eu quiser, ele entra. Porque se eu não quiser, ele não entra. Porque conhecemos as leis de Deus. Amém? Então nós voltamos para a configuração original. Passamos a ser novamente seres espirituais, dando uma ênfase, alimentando mais o espírito, sabe? Buscando mais a Deus em oração, na igreja, em campanha, ajudando as pessoas, sendo uma boa pessoa, aleluia, né? Enfim, você está exercitando o seu espírito. Então você volta à configuração original. E a configuração original de Adão, ele tinha comunhão com Deus. Ele falava com Deus. Então nós, na configuração original, nós vamos falar com Deus e Deus vai falar conosco. Isso é uma questão, né, de entendimento que nós precisamos, aleluia, focar isso daí e buscar isso aí intensamente na nossa vida. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Então, vamos lá. Aleluia. Atente para o termo completamente. Para o escritor, a santificação completa é a conservação irrepreensível das três partes. Então, o que é santificação? É a conservação das três partes que constituem a sua vida. Amém? Então, meu corpo. Eu quero conservar o meu corpo para Deus. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu vejo. Eu preciso tomar cuidado com o que eu ouço. E eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Amém? Eu preciso manter o meu corpo para o Senhor. Então eu preciso seguir a lei de Deus. E eu vou ser bem claro aqui para os irmãos, né? Eu sei que aqui só tem um homem casado, já foi casado, enfim. Mas, vamos dizer, o sexo é só no casamento. Eu estou guardando o meu corpo. Você está entendendo? Então eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso usar droga. Eu estou guardando o meu corpo para o Senhor. Amém, Jesus? Eu estou vigiando o que eu olho, eu estou vigiando o que eu ouço, eu estou vigiando o que eu falo. Eu estou guardando o meu corpo. Porque você controla ele. Amém? A sua alma não vai mandar em você. Não é o teu eu que manda em você, quem manda em você é o Espírito de Deus. Então, eu vou para a igreja, bateu aquela canseira, meu corpo não está querendo ir para a igreja, mas eu vou para a igreja, corpo, eu vou pisar no você agora, você vai chorar, você vai doer, mas eu vou para a igreja. Então, não é a sua alma que vai controlar você. Não é a sua alma que vai ditar a maneira que você vai viver. Não é a sua alma que vai controlar a sua mente, que vai controlar você, é o Espírito. E uma vez que você se conserva irrepreensível, uma vez que você conserva as três partes para o Senhor, o teu espírito vai ter comunhão com Deus. O que é comunhão?
é ser aceito, é estar junto, é ser participante, é estar no mesmo caminho, na mesma direção, ocupando o mesmo espaço. Isso é importante. Então nós precisamos entender isso, amém? E o Espírito obedece à palavra de Deus. Então, num culto, quem é espiritual não vai fazer num culto aquilo que não é para fazer no culto. Então, quando você alimenta o teu espírito, quando você está na igreja, você vai fazer realmente o que Deus quer. Lá na sua casa, o que Deus quer. Lá no seu serviço, o que agrada a Deus. Amém? Então vamos continuar. Irrepreensíveis das três partes. Mas as Escrituras fazem clara distinção entre espírito e alma. De fato, ambos compõem aquilo que chamamos de homem interior, mas são distintas entre si. Entenda, a sua alma é uma coisa, o espírito é outra. Então não caia na conversa, mas eu sou de Deus e eu estou fazendo a minha vontade. Pronto, não é isso. A maior guerra já registrada na humanidade não foi a Primeira Guerra Mundial, muito menos a Segunda, não foi a Guerra das Malvinas aqui na década de 70, pertinho de nós, que até nessa data, quando estava acontecendo a Guerra das Malvinas, Argentina e Inglaterra, o meu pai servia no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e ele falou para mim que tocou o alarme porque um caça britânico chamado Vulcan entrou no espaço aéreo brasileiro, porque ele tinha quebrado os instrumentos dele e era um bombardeiro. Estava carregado de mais de 5 toneladas de bomba para jogar em cima da Argentina. Meu pai estava de serviço esse dia, tocou o alarme, os F-5 saíram ali, foram até onde estava o Vulcan, levaram eles para poder pousar ali no aeroporto do Rio de Janeiro, porque eles estavam com os instrumentos quebrados. O que o Brasil fez? Arrancou todo o armamento do avião, consertaram o avião no Brasil e mandaram de volta mais desarmados. Até hoje os mísseis, as bombas estão em exposição no Rio de Janeiro. Então, não foi essa a maior guerra da humanidade. A maior guerra da humanidade de todos os tempos é a guerra entre espírito e alma. Essa é a maior guerra de todos os tempos. Por quê? Porque existe o eu, o homem, a parte humana, controlada pelo pecado, querendo tomar conta do espírito que é de Deus. Beba ou não bebo, fuma ou não fumo, me prostitua ou não, olha a luta, olha a luta. Deus fala, não vai meu filho, você não presta, você vai se afundar cada vez mais, a sua alma vai nada, vai lá beber, é gostoso, você fica loucão, fica aquela situação, você vai ficar feliz, alegre, é aquela luta tremenda. Quem já não passou por isso? Quem já não passou por isso? Mas eu não posso, meu Deus do céu. Mas eu não posso. Mas a alma, não, mas vai lá, é gostoso. Vai lá, é gostoso, vai lá. Vai lá sim, vai lá sim. Aí quando o homem cede para a alma, automaticamente o espírito dele perdeu aquela batalha. Aí é triste, irmão. É triste. Amém? É triste porque o diabo vai jogar a pessoa no fundo do poço. Amém? Vamos ler o versículo de 2 Coríntios 4,16. Por isso, nunca desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? O homem exterior que Paulo está falando é o quê? É a sua carne. Ainda que a sua carne vai envelhecer, né? Porque nós envelhecemos, é ou não é? Nós nascemos, né? Aquela pele linda, maravilhosa. Quando chegamos já aqui aos 46, né? O Bié ali aos 55. Ó pra você ver o estado, ó, né? Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, né? Então Paulo falou, ainda que o homem exterior se corrompa, quer dizer, vai envelhecendo,
as marcas do tempo vai aparecendo, né? A lei da gravidade vai funcionando, é ou não é? Contudo, o interior está ligado a Deus. Qual é o interior? O que está falando interior? O Espírito. O Espírito não envelhece. Por isso, Abraão, aos 100 anos foi pai. Sabe quantos anos Deus chamou Abraão? 85 anos. Eu acho que quando eu chegar aos 85 anos, sei lá do jeito que eu vou estar, irmão. Mas Abraão, vou falar uma coisa para você, com 85 anos eu chamo ele, ele foi. Ele foi. Por quê? Porque não é o corpo, é o Espírito. Quem está entendendo, diga amém. É o Espírito. Amém, Jesus? Então, entenda isso, por favor. Olha só. Há um versículo que traz mais luz, quer dizer, mais entendimento, acerca desta diferença, e convém observá-lo. Hebreus 4:12. Olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Se você for fazer uma cirurgia, o bisturi é algo que é extremamente cortante. Foi feito para cortar a pele humana. A espada de 2 gumes que está falando aqui, que é a palavra de Deus, ela vai mais profunda do que um bisturi na vida do homem. Porque ela vai na divisão da alma e do espírito. E por que ela divide alma e espírito? Porque alma e espírito não foram feitos para viver juntos. Alma e espírito foram feitas para viver separadas, cada um no seu lugar, ou a modernidade hoje, cada um no seu quadrado. Amém? Então isso é importante nós entendermos. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para manter o teu espírito em dia. Para manter o seu ser espiritual em dia. A palavra de Deus. Por isso aqui mesmo em Hebreus vai falar que a fé só vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé só vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então esse fato de não ler Bíblia, de não ler a palavra de Deus, de não ter costume de exercitar a leitura da Bíblia, isso é algo que não é bom para você. Não é benéfico para a tua vida. Todos nós precisamos ter essa comunhão com a palavra do Senhor. Precisamos lê-la, entendê-la, aplicá-la na nossa vida, porque tudo isso vai contribuir para o seu espírito. Amém, Jesus? Tudo isso vai contribuir para o seu espírito. Então, a nossa carne, o nosso corpo mortal, que vai voltar para o pó da terra, porque do pó da terra foi feito, para ele se manter, ele precisa de alimento, de água, principalmente, de alimento. Você precisa se alimentar. Amém? Mas e o espírito? Não precisa também de alimento? Sim, já que é espírito, ele precisa de um alimento espiritual. Não é um alimento normal. Porque o alimento normal, você vai alimentar a sua carne. Mas para você alimentar o teu espírito, você precisa de um alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o alimento espiritual que vai alimentar o seu espírito. Por que nós jejuamos? Por que nós, há momentos na nossa vida que nós
nos pegamos jejuando. Por quê? Porque o jejum alimenta a alma e não alimenta a carne. Então a carne não vai ficar mais forte do que o teu espírito. É por isso que nós temos que jejuar. Amém, Jesus? É por isso. Para que o teu espírito mantenha, para que a sua vida mantenha a configuração original, tendo o espírito como líder dentro de você, no seu interior. Então você tem que manter aquilo que é do espírito. Tá dando para entender? Em nome de Jesus? Então isso é fundamental para nós. Então nós temos que aplicar na nossa vida a palavra de Deus, o jejum, a santificação, que é algo que você vai manter as 3 partes da sua vida intactas para Deus, para que você possa ter um resultado positivo espiritualmente na sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Nesse texto diz que a palavra penetra até a divisão da alma e o espírito. Logo, há divisão entre um e o outro. Não são as mesmas coisas. Contudo, apesar dessa distinção, parece-nos que os dois estão bem próximos, juntos. Tanto que só a palavra de Deus pode como espada afiada pode separá-los. E é isso que eu quero que vocês entendam. A fé e a emoção correm na mesma linha. E aí? A fé e a emoção andam na mesma linha. Para você ter um resultado positivo espiritualmente na tua vida, você não pode ser um ser emocionalista. Não pode. Porque a emoção vem da alma. E a fé vem do espírito. Então na igreja, às vezes está ali um culto abençoado, tem uns que choram, né? Tem uns que ficam ali arrepiados, mas isso é fé ou é emoção? Isso está vindo do espírito ou é a sua alma se manifestando? E aí? Quer ver uma coisa espiritual? Ontem eu fui chamado para fazer uma oração numa casa, onde 2 pessoas estavam passando muito mal já fazia dias. Foi no médico, fez uma bateria de exame e nada achou. Aí, pastor, pelo amor de Deus, vem em casa, vem fazer oração que o negócio está feio. Fui lá na casa da pessoa fazer oração. Aí eu peguei e chamei as 2 partes que estavam passando mal. E quando eu fui orar para elas ali, a hora que eu botei a mão na cabeça, a hora que eu abri a minha boca para orar, deu um estrondo. Fica uma bomba. Deu aquele estrondo, todo mundo dentro da casa ficou assustado. A mãe estava lá, a tia estava lá, a avó estava lá, os primos estavam lá. Deu aquele estrondo, bum! Tinha caído uma bomba. Quando eu olhei para fora, arrebentou o fio do poste. Na hora, na minha mente veio: o diabo está aqui. Na hora, eu já discerni espiritualmente: o diabo chegou. O diabo está causando caos aqui nessa casa, chegou. Daí só foi falar assim, pode manifestar, não esconde não, pronto. O diabo já pegou os 2. Já pegou os 2. Por quê? Porque eu discerni espiritualmente, através do meu espírito, que para arrebentar um fio de 13.000 volts, só podia ser o diabo. Isso já não é a primeira vez que acontece comigo, não. Isso já é a segunda vez. Porque uma vez eu fui fazer uma oração lá no fundo da colônia e tinha um fio assim que passava por um poste lá no meio do arrozal. Porque você chegava no fundo da casa, abria a porta, era arrozal, o fundo da casa.
E eu saí lá na porta, abri a porta e falei assim: diabo, você que está aí, escondido aí. Falei assim no meio, contando o dedo para a escuridão. Pode entrar agora em nome do Senhor Jesus. A hora que eu falei isso aí, arrebentou o cabo de força. Apagou a luz. A hora que arrebentou o cabo de força, a porta que estava atrás de mim bateu. Foi um barulho mesmo, bateu nas minhas costas. Aí eu abri a porta e entrei correndo. Quando eu entrei correndo, a mulher que eu ia fazer oração para ela estava na frente do sofá. Ela foi parar atrás do sofá e já levantou manifestado. Já levantou manifestado. Então, nós precisamos ter uma vida de oração para alimentar o nosso espírito. Precisamos ler a palavra, nos santificar. Para quê? Para termos sabedoria, entendimento das coisas espirituais. Amém, Jesus? Então, por isso é importante, tá? Vamos lá. Apesar dessa divisão, parece-nos que os dois estão bem próximos, junto, tanto que só a palavra de Deus, como espada afiada que é, pode separá-los. Na prática diária da vida cristã, a maioria dos crentes sabe muito bem quão difícil é separar o que é alma e o que é espírito. Mas quem são distintos são, isto é inegável. Por quê? Porque é o seguinte, você precisa entender, naquele momento que Deus está falando, na manifestação da igreja, você precisa entender o que é do espírito e o que é a sua alma. Você precisa. O que é emoção ou o que é fé. Por quê? Porque senão você acaba vivendo um emocionalismo que não vai trazer fruto algum para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe quando que eu fui entender isso? Tinha uma irmã uma vez na igreja, onde eu congregava, e essa irmã, todo culto a irmã pegava fogo. Todo culto a irmã chorava, a irmã, nossa, eu falava assim, meu Deus, essa mulher é muito sensível à presença de Deus. Era o que ela passava pra gente. Mas eu só fui entender que aquilo era um emocionalismo. A irmã era muito emotiva e a sua sensibilidade era muito grande às suas emoções. Eu só fui entender isso por quê? Porque a vida que ela levava não espelhava uma manifestação de Deus daquela forma na igreja. Ou foi o que o Senhor Jesus disse: árvore boa não dá mau fruto. Aí eu fui entender, rapaz, não é o espírito, não é a fé da irmã, a irmã é emotiva, aquilo ali é só emoção, é só carne. Porque a fé e a emoção andam na mesma linha. E engana o homem, irmão. Sabia que se o homem quiser imaginar Deus falando com ele, ele vai imaginar Deus falando com ele? Você sabia disso? A sua alma vai reproduzir uma voz como da de Deus para falar com você? Quem já um dia não fez uma coisa errada? E aí você, puxa, eu fiz, nossa, meu Deus, coisa errada. Daqui a pouco vê uma voz dentro de você e fala assim: larga a mão de ser bobo, todo mundo faz, ninguém leva em consideração isso. Para com isso. Aí você fala assim: nossa, Deus já me perdoou. Nada, irmão. Você já foi enganado pela sua emoção. Você já foi enganado pela sua emoção. Eu tenho colocado em prática uma coisa, irmão.
Tem colocado em prática, eu tenho colocado em prática. Tudo que eu penso, eu não faço. Eu vou fazer o contrário do que eu penso. E sabe que tem dado certo? Porque o primeiro pensamento que vem é da carne, irmão. Não adianta. Então você não pode fazer aquilo que vem na sua cabeça. Você precisa fazer aquilo que vem do seu espírito. Amém, Jesus? Então sempre quando eu estou fazendo alguma coisa, daqui a pouco vem o primeiro pensamento. Não, eu não vou fazer isso não, vou fazer o contrário disso. E dá certo. Pelo menos tem dado até hoje. Né? Porque nós precisamos aprender a lidar com nós mesmos. Precisamos aprender, que senão não há como a gente vencer. Aleluia. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. Tá certo? Na prática diária da vida cristã, a maioria dos crentes sabe muito bem quão difícil é separar o que é alma e o que é espírito. Essa é uma grande realidade. Mas são distintas. São isto é inegável. Uma vez eu estava numa casa de recuperação em Lorena, tinha 30 jovens internados lá, questão de droga, bebida, né? E eu fui fazer um culto de manhã. O culto era 8 horas da manhã. Eu estava lotado lá, o lugar do culto, né? Tinha alguns familiares lá também. E aí, a gente começou o culto, começou o louvor. E naquele momento do louvor ali, maravilhoso, né? Os internos sendo tocados por Deus ali, maravilha. Daqui a pouco levantou um jovem e começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Aí, todo mundo começou a chorar. Deus está aqui, Deus está falando com a gente, olha Deus falando, né? Até o pastor estava lá, falou assim, nossa, é Deus nosso meio. Eu comecei a olhar aquilo. Não estava testificando com o meu espírito. Não estava testificando com o meu espírito. E qual é a inteligência espiritual que nós temos? O Senhor me deu o dom de interpretar a língua. E eu não estava interpretando a língua que estava sendo falada. Eu falei, não, isso não é de Deus. Aí eu desci do altar. Quando eu olhei para o irmão estava sangrando a boca. Eu falei, é o diabo. Aí toda a igreja pegando fogo. Irmão, joguei um balde de água fria aquele dia na igreja. Porque eu cheguei, eu dei mais 2 braços, falei assim, está repreendido Satanás, manifesta. E o diabo manifestou. O diabo manifestou no rapaz. Aí fomos lá, amarramos, expulsamos o demônio. Acabou o culto, o pastor chegou e falou assim, pastor, vem cá, como é que o senhor sabia que era demônio? Porque enganou até eu. Falou desse jeito, ele enganou até eu. Como é que o senhor sabia? Falei, primeiro, o Senhor me deu o dom de interpretar a língua, e a língua dele não testificou com o meu espírito. Foi a primeira coisa. E segundo, quem diz que falar em língua você sangra a boca, você morde a língua, isso é coisa do diabo. Ele estava sangrando a boca, por isso eu o repreendi. Então nós precisamos ter essa conexão com o nosso espírito. Amém, Jesus? Como os irmãos podem ver, nós estamos na 4ª parte, esse estudo vai até o número 35. É amplo. Tem muita coisa boa que nós vamos ver aqui, né? Tem muita coisa profunda que ainda vamos estar debatendo aqui. Então, por favor, não falte mais. Não falte nesse estudo. Para que você possa dominar esse assunto de alma, corpo e espírito. Amém? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé para nós orarmos. Louvado seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Graças te dou, meu Pai, no nome de Jesus.